as amizades começaram a se afastar. Foi quando, né, o tempo passou o tempo, comecei a namorar com o quê? Com o filho de uma pastora, que era minha vizinha. Aí eu passava na frente da igreja dessa pastora, a pastora Simone, e eu dizia, isso é lá a igreja, menina, o tamanho do lugar. Igreja, oxi, igreja pequena, isso é lá a igreja, menino. Eu nunca vou entrar aí dentro, eu dizia. Eu vou entrar dentro dessa igreja. E comecei a namorar com esse rapaz. A gente dava muito bem. A gente não era um casal que brigava. Mas a gente era um casal que... Eu costumo dizer que é do rolo doido. O que disse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Então a gente começou a praticar assalto. Muita droga. Eu nunca cheguei a traficar diretamente. Mas os meninos que traficavam, eu via lá dentro. Era cortando droga. Era vendendo. Às vezes chegavam os meninos pra comprar na Boca de Fumo, que era bem na frente da minha casa. Menino de 10 anos de idade, 11 anos, usuário de droga. Aquilo, eu já era mãe de 4 filhos. E eu dava uma tristeza aquilo ali. Eu tomava o dinheiro dos meninos, mandava os meninos embora. Pra eles não usar, mas também tomava o dinheiro dos meninos, né? Aí eu comecei a praticar assalto com esse rapaz. A gente pegava a moto, ia para outra cidade, porque eu não ia cometer crime onde eu moro, né? Roubar o povo da comunidade também, que aí fica difícil, né? Aí ia para outra cidade, uma cidade vizinha, e roubava no grito. Não precisava nem de arma, era só no pavor. Bora, olha para lá, não olha para minha cara, não. E tomava o que tinha, tomava. Já chegou a situação da gente de passar a polícia, e era Deus que cegava o povo para a gente nunca ser preso. Então, cada dia eu comecei mais a me afundar. Droga, dentro de droga. Todo tipo de droga eu usei. Eu nunca usei pedra. Foi a única droga que eu não usei. Mas sabe o que eu dizia? Eu dizia, eu nunca usei pedra. Mas o sonho da minha vida um dia é fumar pedra. Porque o negócio deve ser muito bom. Para o cara abandonar a família, perder tudo que tem por causa da droga. Então o negócio deve ser muito bom. Então antes de morrer, eu vou fumar pedra. Eu dizia isso, ver como era a minha cabeça, de doida, de perturbada. E nisso minha mãe chorava, minha mãe pagava um preço muito grande comigo. Que a Conisa do Ministério de Madureira já estava ativa na igreja, fazendo a obra. E Deus sempre falando com ela, tua filha tá na palma da minha mão. Até hoje minha mãe hoje é minha pastora também. Pastora junto comigo. E é dirigente do Círculo de Oração. Uma bênção, o Círculo de Oração lá no nosso ministério. E ela sempre conta lá no Círculo de Oração que ela pensou em várias vezes desistir de mim. Mas ela nunca desistiu. Ela sabia que ia valer a pena. Ela fala de mim, os olhos dela chegam a brilhar de orgulho, né? Então, eu dei muita dor de cabeça para ela, mas ela sempre estava ali em oração. Ela dizia para mim que via a hora de qualquer hora só chegar a notícia que eu tinha morrido. Meu Deus. Então eu fazia as coisas muito escondido. Muito escondido. Onde eu moro, eu era conhecida como Anne Noiada, Anne Cheiracola. Você cheirava muito? Eu cheirava cola. O loló, que o povo chama, não sei se é lança-perfume. Lá é loló, né? Loló. Lá é loló. Eu não cheirava o loló, porque o loló lá a gente fazia com álcool cereal, colocava essência. Eu cheirava o cloroforme puro no vidro. Nossa. Então, era só Jesus na causa. Eu usava todo tipo de droga. A única que eu não cheguei a usar foi o crack. Assim, o crack. Mas comprimido, tudo. Pra você ter ideia, eu já cheguei, quando a cola acabava, eu já cheguei a cheirar até gasolina, querosene. Porque eu tinha necessidade de usar alguma coisa. E como a gente consumia durante o dia, quando chegava à noite, de madrugada, eu não conseguia dormir. Era uma opressão muito grande, era muito forte a opressão. Porque eu queria dormir, mas o corpo pedia pela droga. Então tem muita gente que hoje em dia olha para uma pessoa que é drogada e diz, faz isso porque quer. Não sabe a opressão, a ansiedade que bate, que meio que obriga a pessoa a usar
aquela droga. Então, hoje em dia, o povo aponta muito, ai, drogado, ai, noiado, ai, bebe isso, ai, usa aquilo. Mas não sabe que a pessoa que usa parar as motos no meio da rua, começando a falar coisa com coisa. Quando a gente chegou lá no bar, ele começou a falar alto, a gritar. E eu fiquei... Ele tava... Não, tinha e o usado? pior é que ele não tinha usado droga. Eu disse, Nada. rapaz, esse cara não usou droga e tá desse jeito. E comecei a achar estranho tudo aquilo. E eu fiquei com vergonha. Eu disse, ó, fica aí que eu vou embora. Eu não vou ficar contigo desse jeito, não. E vim embora. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha chegado primeiro que eu. Não sei como que ele fez aquilo. Mas ele já tinha chegado primeiro que eu. E tava revirando a casa inteira procurando um anel. Que até hoje eu não sei que anel é esse. E eu nunca aceitei homem nenhum tocar em mim, bater em mim. Nunca aceitei homem nenhum tocar nos meus filhos. E nem quebrar nada dentro da minha casa. E ele tava virando minhas coisas. Eu disse, rapaz, aqui na minha casa você não faz bagunça, não. Eu quebrei um banco nas costas dele e mandei ele embora. Sendo que a mãe dele, que era pastora, morava do lado da minha casa. Ele passou a noite inteira rodeando essa casa, dizendo que ele era Deus. Meu Deus. Ou seja, ele surtou. Ele surtou mesmo. Ele surtou, ficou louco, a ponto da gente ter que levar ele pro hospício. E ele dizia que era Deus. As pessoas que eram mais próximas a ele, como eu, a mãe dele, a irmã, eram anjos. Ai. E o povo de fora era o demônio, os demônios. Então, quando eu vi ele naquela situação, Deus, ele começou a trabalhar na minha vida. Então, Deus, ele estava dizendo à minha mãe que ia causar uma situação para que eu voltasse. Então, quando eu vi ele naquela situação, eu disse, rapaz, ele é um rapaz tão bonito, tão novo, cheio de saúde, e do nada, surtou, o cara tá louco. E eu olhei pra minha vida e disse, tá vendo como é a vida humana? Hoje a gente tá bem, amanhã a gente não tá. E ele, como se tratou? Ele, primeiro, já foi Deus começando a tratar comigo. Por quê? Quando eu vi toda aquela situação, eu comecei a analisar minha vida e sentir nojo de mim mesmo. Eu sempre entrava na igreja e saía. Sim. Mas eu tive que sentir o meu pecado. Eu tive que sentir nojo. E quando eu olhei pra mim, eu comecei a sentir nojo de mim. Minha mãe mandou um hino pra mim. Mandou um hino pra mim que tocou no meu coração. E eu disse, eu não quero essa vida pra mim mais, não. E nesse dia, eu tava com uma lata de cola da maior que tinha. E eu com uma lata de cola na mão, com a garrafa no nariz, eu disse, olha, diabo, hoje tu faz de mim o que tu quer. Hoje tu me pisa, hoje tu me oprime, hoje tu faz o vendaval na minha vida. Mas domingo eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. E hoje tu me pisa, mas amanhã sou eu que vou pisar em você. Eu vou saquear o inferno. Eu disse assim, drogada, dentro da minha casa eu falei isso. Usei a droga na sexta, no sábado. Quando chegou no domingo, eu não sei como que eu fiz aquilo. Cheirei aquela cola inteira durante aquele pouco período de tempo. Quando chegou no domingo, eu ainda estava sob efeito de droga, fui para a igreja. Minha mãe chega, se assustou que eu tinha chegado no culto. Ela nem esperava. Ela esperava qualquer pessoa, menos por mim, no culto. Quando o pastor fez o convite, homem de Deus, uma benção aquele homem para aquele povo ali, pastor Elias, ele fez o convite e antes dele terminar o convite, eu já estava lá na frente. Minha mãe só chorava e ela dizia, já sabia. Deus, ele já falava comigo, Deus, ele já falava comigo.